Eu Seja tô de câmera bem-vinda. fechada porque eu tô no celular. Obrigada. Oi, Orlando, senti sua falta semana passada. Pois é, tinha um compromisso, não pude participar. Bom dia. Bom dia. A gente acostuma todo sábado, né? Faz falta. Eu tive uma reunião com a Federação, né, Espírita. Nós já estamos passando 2 minutos do nosso horário, mas o povo ainda não chegou. Mas vamos começar, né? Vamos iniciar. Eu estou aqui. Ô, dona Lalinha! Oi, dona Laura. Cheguei! E a dona Larinha? Fiquei caladinha, vocês nem me escutaram, Pois é, né? Nem eu me... percebi. Estava aqui aguardando alguém para abrir para mim. Chegou quietinha, nem vi. Uhum. Dona Lalinha, a senhora é uma fofa. Nossa, que lindeza, hein? Que beleza. Muito bem. Sabe que eu sou fofa mesmo, Sheila? Estou com 61 quilos. Fofinha. Fofinha, fofinha. Que ótimo. Muito bem. Nesse clima de fraternidade, de irmandade que nós temos aqui no nossa live, vamos iniciar então a nossa reunião desta manhã. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos. Que Deus possa nos amparar, Jesus possa nos orientar, né, através dos seus mensageiros, para que a gente possa ter uma manhã de muito aproveitamento, que a gente possa aprender um pouco mais e sentir-se motivado para a mudança ao caminho do amor do Cristo. E pensando nisso, peço a todos que, por alguns instantes, nós nos liguemos um pouco mais à a espiritualidade, a Deus, nosso Pai, a esse Deus que está dentro de nós. Buscar esse nosso Deus interior, que é Pai, que é justo e que é bom. E dizemos assim: gratidão, Senhor. Gratidão por essa oportunidade de estudos nesta manhã de sábado. Gratidão por estarmos reunidos em seu nome mais uma vez. Gratidão pela vida, pela oportunidade reencarnatória, por estarmos trabalhando, estudando, pela família. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais construir a paz interior, e que essa paz possa se espalhar, ela possa contagiar a muitos. Nós possamos guardar dentro de nós a serenidade, o equilíbrio e o amor. Em seu nome, começamos essa reunião desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Na reunião passada, nós falamos no capítulo 34, em família, né? O ambiente do lar e do centro espírita. O ambiente do lar e do centro espírita. E nós acompanhamos a chegada, né, da equipe do André Luiz, do Aniceto, né, André Luiz, Vicente e os demais companheiros, e na cidade do Rio de Janeiro, e eles chegaram num lar, numa casa humilde. E o nosso capítulo na semana passada foi mais para descrever o ambiente familiar dessa casa, uma casa modesta, né? E eles foram muito bem recepcionados, tinham muitos espíritos ali, benfeitores, e eles perceberam que aquela casa ela tinha uma proteção especial. Para você entrar na casa tinha que bater a porta, né? O André Luiz até estranhou, né? Eles poderiam atravessar as paredes, mas naquele ambiente ali eles tinham um comportamento um pouco diferente.
Então, eles começaram a conhecer então o lar da Dona Isabel. O lar da Dona Isabel era uma casa singela, no bairro Modesta, estava muito iluminada, né? Nós estamos sempre nos colocando que a visão que André Luiz passa é da visão espiritual. Ele está desencarnado, está no mundo dos espíritos e está tendo uma visão de espírito, né? Então ele vê uma iluminação que nós não percebemos, né? Quando nós estamos encarnados. Então ele vê aquela iluminação de ordem espiritual ali naquela casa, lindamente iluminada por clarões espirituais. Abrigava numerosos trabalhadores espirituais do nosso lar, funcionava como uma oficina do nosso lar. Então era uma oficina ali do nosso lar, né? Era um lar que era como uma igreja, uma egrégora, um centro espírita ali, né? Só do ponto de vista espiritual. Nós vamos observar depois que o comportamento dos moradores daquele lar é um pouco diferenciado, assim. Então, aquela residência causava assim, uma impressão muito boa em todos eles, né? Todos eles estavam muito cansados da viagem, mas chegavam ali e sentiram um conforto. Então percebeu que ali tinha uma proteção. E conheceram o Isidoro. O Isidoro é o esposo da Dona Isabel, só que ele estava desencarnado. Fazia 3 anos que ele tinha desencarnado. Então ele permanecia ali naquela casa como um líder, um coordenador dos trabalhos espirituais ali da casa. Então eles foram recebidos pelo Isidoro, que permanecia ali. E conheceram então a Dona Isabel. Aí perceberam assim que a Dona Isabel, quando eles chegaram, parecia que ela percebia que eles estavam ali. Registrou a presença deles, acusando certa surpresa no olhar do André Luiz, mas Aniceto veio e falou para ele que ela tinha a mediunidade da vidência psíquica. No entanto, ela via bem pouco. Então a gente às vezes, né, não tem essa percepção. Como é que ela via sem? Ela via pouco. Ela fala, via a 20ª parte do que estava acontecendo no mundo espiritual. Então os médios videntes, eles não têm a visão total. Eles têm uma visão bem pequenininha mesmo, né? A gente acha assim, fica impressionado com a descrição que eles fazem do mundo espiritual, dos espíritos e tudo mais. Mas aquilo que ele está descrevendo é uma parte bem pequena porque eles não permitem, diz que a visão total, porque eles podem ter desequilíbrio. Então, a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora, ela via, ela percebia. Aí o Isidoro falou que ele não ia poder acompanhar eles no repouso, né? Porque ele tinha tarefas a fazer e tal. Mas o que chama a atenção nossa, né, nessa questão é da vidência, né? A capacidade de vidência. Então, vê como é que nós somos limitados, né? Como que a gente vê pouquinho, né? Mesmo os nossos médiuns videntes, aqueles que têm mais, assim, capacidade de vidência, veem bem pouco do que acontece realmente no plano espiritual. Então, ali as pessoas se reuniam para descansar, para trabalhar, para sair em equipes para o trabalho aqui na crosta terrestre, auxiliando os encarnados. E esse trabalho ali daquela casa, eles tinham sido programados há mais de 40 anos. O Isidoro reencarnou, né? Conviveu com a família durante algum tempo, desencarnou, que já fazia 3 anos, e continuava ali no trabalho em prol daquelas pessoas que ali estavam. Voltando aquelas pessoas que ali estavam eram também pessoas que vinham do nosso lar, né? Isidoro, a Dona Isabel, a Joaninha, uma adolescente que estava lá, quando chegaram, ela estava até na máquina de costura, né? Tinha mais 2 crianças pequenas, 2 meninas,
e um menino de 12 anos que eles observaram e perceberam que ele não tinha a mesma capacidade espiritual que os outros, né? Ele demonstrava uma certa inferioridade. Então esse não veio do nosso lar, esse tinha vindo de uma instância inferior. É interessante, né, que o André já podia perceber essas questões, né? Ele já tinha desenvolvido uma capacidade, né, de evidência mais ampliada para ver as luzes, né, as vibrações dos desencarnados. Muito bem, esse então foi o capítulo 34. Eu falei 33, né? Não, 34, isso. Hoje nós vamos ver o culto doméstico, que é o 35. Se alguém quiser fazer algum comentário nesse que eu falei agora, podemos comentar. Ou então já passamos para o próximo capítulo, que é o 35. Muito bem, capítulo 35, culto doméstico. Então, no final do dia, né, a Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Então, aqui vem uma descrição das crianças que estavam ali, ó. O Aniceto, porque o André Luiz ficou surpreso, né? Porque as crianças, quando ela falou em o culto doméstico, todos se interessaram, já foram em direção para fazer o culto. E daí ela explicou que essas meninas são entidades amigas do nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na Terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno que procede de região inferior. Então, o menino, ele não era da mesma origem. Ele não tinha aquele revestimento iluminado, né, que os demais apresentavam. Ele atendeu ao convite, mas percebeu assim que não foi assim de uma forma assim muito espontânea, né? Ele não se alegrou tanto em fazer o culto cristão no lar, né? Mas aí eles sentaram em torno da mesa. Ele percebeu, né, com a espontaneidade de todos se acomodarem, que aquilo ali era um hábito dentro do lar, né? Não é antigo, não era coisa nova. A filha mais velha, né, que é a Joaninha, trazia alguns cadernos de anotações e recortes de jornal. A viúva sentou-se então ali e meditou um pouquinho, recomendou a Nelly, ou Nelly, aqui não sei como é que pronuncia, Nelly fica mais bonito. A Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo Jesus os esclarecimentos. Todos os trabalhadores sentaram, né? E Isidoro e o companheiro também se acomodaram. Veja bem que um plano espiritual também se acomodou ali, né? Uns permaneciam, né? Os Isidórios mais íntimos de Dona Isabel, mais próximo dela, e os demais, né, se acomodaram como puderam ali, né? E eles percebeu que as luzes espirituais se intensificaram naquele momento. Paz, né, envolvia todos. E a Nelly, então, fez a oração, fez a prece. E aqui está a prece da Nelly. Alguém quer ler para nós? Para não ficar só eu falando. Leia a prece para nós. Então, logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia meu coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio e recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Então, uma prece
singela, né? Simples, mas com grande profundidade. Mostra que essa menininha, né, de 9 anos já era um espírito, né, que veio ali que reencarnou, que já tinha algum desenvolvimento espiritual e fez uma prece assim com a alma, né, contemplando o momento ali. Muito bem. Dona Isabel, então, pediu que a mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora. Em seguida, algum fato interessante do noticiário comum. Esse culto, né, parece um pouquinho diferente, né, do que a gente está habituado a ver, né? A gente lê o Evangelho, né? Até tem a orientação no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas eles não tinham livros, embora eles eram espíritas, eles não tinham livro espírita. Nós devemos considerar que esse livro, ele foi publicado em 1944, né? Então, portanto, já tem 80 anos, e essas ocorrências foi antes. E a casa era bem simples, né? Então a dificuldade de conseguir livros e tudo mais era grande, né? Então ele se virava como podia. Então ele pediu para ler uma página instrutiva e consoladora, então de algum recorte de jornal, algum livro que eles tinham, né? Para poder se ambientar. E uma notícia no noticiário comum do jornal Leigo, né? Um episódio triste, né? Que ela até diz aqui, né? Um livro doutrinário e um episódio triste. No livro doutrinário, ela falou ela é um texto sobre irreflexão. E o episódio triste do jornal Leigo. E ela leu aquele jornal e ela revelava assim, bastante doçura e estava bastante impressionada pela notícia. Porque era a notícia de um suicídio doloroso que aconteceu de uma jovem num bairro distante. O repórter, essa frase que eu achei interessante, o repórter gravara a cena com características muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Aqui cabe uma reflexão, né, nossa sobre os repórteres, sobre a nossa mídia, né? Às vezes, ressaltam muito a parte dramática, a parte triste, às vezes quando acontece um episódio dessa natureza, né, eles dão detalhes do acontecimento e isso causa uma comoção muito grande nas pessoas que estão lendo a notícia, né? Hoje nós temos a TV, então na TV mostra ainda imagens, né, aquilo que a lei permite mostrar, porque se a lei não fosse mais aberta, talvez mostrasse até mais imagens até mais terríveis. E fazem comentário, repete aquilo, fica repetindo, né? Pessoas mais sensíveis, elas podem se sentir influenciadas por aquele ambiente e causa assim, muito desequilíbrio nas pessoas. Então a responsabilidade da mídia, dos repórteres é muito grande nessa área, né? Eles deveriam ter um tato maior, né, na questão da notícia. Mas voltando ao nosso culto, então ela leu, né, a notícia, estava bastante trêmula e sensibilizada. É interessante que já nessa época, né, hoje nós temos bastante problemas, né, nessa área da mídia, né, nessa época já tinha, né? E daí a dona Joaninha, assim que a Joaninha terminou, aliás, dona Isabel então abriu o Novo Testamento, que é o que eles tinham, né, uma Bíblia, e assim procedendo ao acaso, mas em verdade não era acaso coisa nenhuma. A gente sempre se surpreende com isso, né? A gente acha que está abrindo ao acaso, mas na verdade sempre tem alguma coisa ali que fala, mas se eu abri ao acaso, aí deu certinho para aquela mensagem que eu precisava. E aqui então ele descreve, né? Eu via que Isidoro, do nosso plano, intervia na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Então Isidoro, ela abriu a casa, mas Isidoro deu um jeitinho, né, de cair exatamente na página que ele queria que caísse, que era para ele, que era o tema da noite que eles deveriam analisar. Então ela fixou na página pequenina e a mensagem, o versículo de hoje
meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Então, é bem curtinho, né? Aquela parábola que ele propôs, dizendo assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu tempo. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Muito bem. Então, o André Luiz, ele observou um fenômeno curioso. Um amigo espiritual, o Fábio Aleto, né, ele se aproximou, ele tinha uma condição assim bem nobre, veste resplandecente, colocou então a destra sobre a fronte da generosa viúva, né, tocou a testa dela, e Aniceto falou bem baixinho, né, porque ele precisava informar o André Luiz o que estava acontecendo para ele entender. Falou: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto. Ele vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Então veja que nada é solto, né? Até a espiritualidade ali estava intuindo a Dona Isabel para o que ela deveria interpretar, o que ela deveria comentar sobre tudo que foi lido, né? Foi lido uma página sobre reflexão, uma notícia do jornal sobre o suicídio, e agora a questão da parábola da semente de mostarda. Então, aí ela explicou: os que estiverem na mesma condição, né, do Fábio Aleto, dele, eles poderão ouvir os pensamentos. Então, todos ali poderiam ter uma interpretação mais ampliada daquelas palavras. Mas aqueles que estiverem na zona mental inferior, eles vão receber os valores interpretativos, né, de acordo com a sua condição mesmo, de sentir, né, a parte de interpretar. Como acontece com os desencarnados, né? Então ali tinha um grupo enorme de espíritos, mas nem todos tinham o mesmo nível evolutivo ali, né, na casa. Eles estavam ali, alguns para o aprendizado necessário, né, para desenvolver alguns valores dentro deles, e outros já tinham desenvolvimento espiritual já mais ou menos superior. Então, teremos então a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Então, ali duas pessoas, né, estariam em comunicação: o desencarnado, Fábio Aleto, e a Isabel. A Isabel, ela se comportava ali como uma médium, né, uma médium intuitiva. Ela estava transmitindo os conhecimentos dela. Muito bem. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, forneceu a súmula da extensa lição. Então, ele começou a falar, então, através da Isabel, sem que ela percebesse que tinha essa intervenção. Anotei, então, que a Isabel, então, a Dona Isabel, ela ficou numa concentração bastante profunda, como se estivesse absorvendo aquelas luzes, e em seguida ela começou o comentário assim com uma voz bem firme, né, e o olhar bem firme também. E aí então vem a descrição da Dona Isabel sobre o que aconteceu ali, o que foi lido. Essa parte aqui, se alguém pudesse fazer a leitura, seria bom, para não ficar muito cansativo. A Shirley, talvez, possa. O senhor Orlando leu a outra? Você está em condição de ler? Eu tô com o celular, tá ruim de você não consegue ler. Então se tivesse com o computador, era tranquilo. Então tá bom. É que eu achei que você estava com o livro aí também. O Orlando pode ler, né, Orlando? Posso. Então tá. Temos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal
que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam, de fato, são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Continua. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que, da paixão ao sofrimento ou à morte, não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato, que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. A mensagem evangélica desta noite asseverava, pela palavra do nosso divino mestre aos discípulos, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda, que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver, nesse passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal, onde vivemos, está repleta de reflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Continua. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou-se, em condição tão dramática, ao nós referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que evidenciam paixões, é que eu ia falar, ela não amava, ela estava apaixonada. Paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. As mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda parte. E que nós temos descuidado das coisas, das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúsculo é a gota, mas o oceano não é senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o mestre em divino simbolismo da semente da mostarda. Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos em terrível esterilidade. Naturalmente, não devemos esperar colheitas milagrosas. É indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda, a que se refere Jesus, constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Há muitas pessoas que falam bastante em humildade, mas nunca revelam um gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Alguma coisa pequenina há de ser feita, até de edificarmos as grandes coisas. O Senhor ensinou, muitas vezes, que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é, portanto, em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo de realizações divinas, sem o que não passaremos de grandes refletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós,
Espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da invigilância na escolha das sementes espirituais. A palestra de uma hora, o pensamento de um dia, o gesto de um momento pode representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos desses grãos, consoantes a palavra divina, semeando-os no campo íntimo, receberemos do Senhor todo o auxílio necessário. Nós concederá a chuva das bênçãos, o sol do amor eterno, a vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e, em breve tempo, atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar, lembrando a bondade de Jesus a cada instante. O Mestre não nos desampara. Segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Reparai que Fábio retirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentira o afastamento da ideia em curso. Havia grande comoção na assembleia invisível às crianças, que, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar os filhos maternalmente e falou: procuremos agora conversar um pouco. É isso aí. Então a Dona Isabel, no finalzinho, aí falou: vamos agora conversar um pouco. Então vamos agora conversar um pouco nós, né, sobre essa mensagem que tem uma profundidade muito grande. É verdade. Né, pegou 3 itens aí, né? A irreflexão, que é aquelas atitudes irrefletidas que a gente toma. O suicídio é uma delas, né? De repente, por conta de uma coisa qualquer, você toma uma atitude que se arrepende tanto, né? Não só do suicídio, mas muitas vezes, né? Uma palavra maldade e tal, é reflexão. E o grão de mostarda, que mostra as coisas pequenininhas, né? E a lembrança, né, que ela falou sobre todas essas questões, né, o excessivo amor. Alguém quer começar o comentário? Eu coloquei algumas questões, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que foi? Eu quero comentar um negócio. Pois não. Ontem eu estava num grupo de estudo e quando estava falando do suicídio aí agora, me veio a lembrança de um comentário. Nós viemos para cá uma oportunidade de novo, melhorarmos, né, nossas falhas de uma vida anterior, correto? É isso que a gente entende, que é uma oportunidade, né, de crescimento espiritual, evolução. Mas eu pergunto, no caso dela, se suicidou por amor, né? Aí foi aí reflexão, a falta de, né, de um apreço espiritual maior, o emocional dela que sobressaiu. Foi uma queda nessa vida dela. Ela retorna, vai ser tratada. Quando tiver uma oportunidade, tiver se equilibrada, ela vem de novo para a vida, né? Com outra oportunidade, certo? Aí o meu comentário é: se cada vez que viemos para a vida no mundo terrestre, né, a gente
pode superar algumas falhas, mas a gente também pode criar outras falhas. Aí por isso que até uma outra palestrante que eu ouço bastante fala, nós possivelmente estávamos lá na crucificação de Cristo, quem garante que não, né? A gente não estava lá olhando, só que se a gente está aqui é porque a gente tem falhas e dívidas, é claro. Então, o que eu quero falar olha o tempo, né? Olha quantas oportunidades podemos ter tido ou não, mas que é fato que falhamos, por isso estamos aqui. Aí, só para finalizar, dentro do suicídio dessa moça, né, nós viemos, nós tentamos, nós podemos superar algumas, falhamos em outras, aí de novo temos que voltar. Estou falando que é muito longo o processo, porque mesmo que a gente evolua numa parte, a gente pode ter queda noutra. É isso que eu quero comentar, sabe, Odilon? Lento, né? Lentidão. É lento. E aí agora, por exemplo, nós estamos numa fase que ou você melhora um pouco mesmo, ou a gente vai cair lá para o outro, para Quiron, né? É para Quiron, não é? Não sei. Não sei lá para onde vai, que agora tem um limite, né, da que a gente tem que passar. É assustador o fato de como nós somos falhos. Mas é alentador saber que ainda temos a oportunidade, né? Deus é tão bom, é tão amoroso, que ainda nos dá a oportunidade de tentar de novo. Confiança e alegria, né? Como diz ali. Sim. Confiança. A gente estava estudando uma parte no Livro dos Espíritos, alguns dias atrás, aí o Quilom estava falando, Deus não tem pressa. A pressa é nossa, né? Então a gente volta muitas vezes. Quantas vezes for necessário. Tem espíritos que suicidam 4, 5 vezes consecutivas. Às vezes ele vem tem um caso, acho que até o Chico que conta, né? Não sei se é o Chico, de um cadeirante, né? Ele veio cadeirante nessa última existência para não ter a condição de se suicidar. Ele pede para os pais levar ele lá numa ponte muito bonita, que ele queria ver a paisagem, o rio, né? Mas lá a intenção dele era se jogar da ponte. Outra vez, pela 5ª vez. Então, Deus não tem pressa, né? Lógico que ele dá a oportunidade da gente entender que o suicídio é muito grave, né? Mas o erro que a gente comete, a gente tem que reparar. A gente volta quantas existências for necessária para reparar aquilo que a gente fez. Orlando, ainda bem que ele não tem pressa, né? Graças a ele que ele não tem pressa. Não tem pressa, Agora, a pressa, muitas vezes é nossa. E é por isso que a gente faz besteira. Porque nós agimos como criança e agimos, como diz a página, irreflexão, né? A gente age por impulsos. A gente tem pressa, não é só aliás, menos pressa que a gente tem é de evoluir, né? A gente tem pressa de ser feliz e a gente confunde as coisas. Na página aí, né? Ela morreu, ela suicidou por excessivo amor. Tem pessoas também que matam por excessivo amor. É amor coisa nenhuma, com certeza, né? Mas é o que o jornal estampa lá, né? Como nós estamos equivocados na questão do amor, né? Nós não sabemos o que é amor. A gente ainda acha que amor é apego, é prisão, é aprisionar o outro, é exigir, é controlar, né? Nós temos muitas questões do amor, né? Então a gente está nesse caminhar de aprender, mas é um alento, né? A Shirley disse bem que porque a gente está caminhando, né? Ainda que lento, mas estamos, né? Lá de vez em quando dá uma paradinha, né? Mas não volta para trás, né? Como a gente estuda no Livro dos Espíritos, não retrograda, a evolução não volta. Então, se eu estou mostrando em experiências diferentes, atitudes diferentes, graves e equivocadas, não é que eu tô regredindo, é porque eu estou mostrando o que eu tenho dentro de mim.
Dentro de mim tem todas as sementinhas. E essas sementinhas, às vezes, elas, quando elas encontram um campo favorável, elas eclodem, né? São sementinhas, como disse aí, a semente de mostarda, né? Então a gente precisa trabalhar para que boas sementes eclodam, né? Que elas... E também a compreensão conosco mesmo, né? Que nós temos limitações, nós temos dificuldade, nós repetimos lições como criança da escola lá que não que é preguiçoso, né? Às vezes, que é negligente consigo mesmo, no estudo tem que repetir a lição. Nós também repetimos. Dói, né? Às vezes a gente... E a dor maior é da decepção conosco mesmo. Quando a gente vê, né, nessas descrições do mundo espiritual, a gente percebe que a maior dor que os espíritos sofrem é a decepção com eles mesmos. Fala, puxa vida, eu poderia ter feito mais por mim e não fiz. Que o nosso objetivo aqui é fazer por nós, né? O outro é uma ferramenta, é um instrumento. Toda vez que eu trabalho em prol do outro, na verdade eu estou trabalhando por mim mesmo. Eu estou nesse caminhar. E às vezes a gente acha que Deus precisa da gente. Olha, Deus precisa da gente para auxiliar fulano, ciclano, para auxiliar aquela família. Não. Deus tem um monte de trabalhadores, um monte de caminhos para auxiliar. Nós é que precisamos daquelas oportunidades para a gente desenvolver o aprendizado. E às vezes a gente despreza ele, né? E confunde as coisas. Então cometemos erros por ignorância. No caso dessa moça que suicidou, ignorância, né? Sobre o amor verdadeiro. Ela achava que estava amando. A gente pode fazer um monte de hipóteses aqui, né? Por ciúme, de repente, que ela se matou, né? Por várias outras razões, né? Porque ele deixou ela por outra, ou porque ela queria que ele fizesse alguma coisa. Tem coisas assim bizarras, né? Boba. Queria que ele fizesse alguma coisa e ela não fez. Para provar que eu amo mesmo, né? Não tem um caso desse? Ó, vou me matar para provar que eu amo. É igual criança, né? Criança às vezes faz isso. Ah, eu vou mostrar para minha mãe que eu faço falta, né? Pega a mochilinha dele e fala, vou fugir. Aí vai até a esquina e volta, porque não dá conta. E assim também nós agimos, né? Diante da vida. Às vezes a gente... Então, é uma questão que ela colocou, né? Que a moça estava doente, perturbada e refletida. A pobrezinha estava doente, perturbada e refletida. O que é isso, né? A compreensão que a gente precisa ter com os equívocos nosso e do próximo. Às vezes a gente julga com muita severidade. Ah, porque é isso, é aquilo, é bandido, é isso, né? A gente tem que compreender que todos nós temos os nossos desequilíbrios, nossos desatinos, né? E ser compreensivos para com o outro e para conosco mesmo. Quando a gente julga o outro assim com muita severidade, diz a psicologia, né? É porque aquele mal, ele nos incomoda tanto porque ele está dentro de nós ainda. Aquela situação está dentro de nós ainda, por isso que a gente se incomoda tanto. O outro é o nosso espelho, né? Olhamos para ele e falamos, mas aí a gente fala, mas eu não faria uma coisa dessa, será? Será que se eu nascesse num ambiente que tudo levasse a olhar com naturalidade certos comportamentos, certa ação, eu não começaria a agir parecido, semelhante com aquela ação que o outro está fazendo? Então a gente precisa ter esse olhar para nós mesmos, né? De julgar, né, com severidade a nós, não o outro, né? Que é o que o Cristo falou. Então, e ter simpatia, né? E eu fico pensando assim, né? Voltando de novo à questão da época que o livro saiu. Nessa época o suicídio era tido como uma coisa assim muito, muito mais dura do que hoje, né? Não poderia, por exemplo, enterrar. Teve uma época que não poderia enterrar no cemitério, né? No Campo Santo. A igreja proibia. A família às vezes ocultava, não suicidou não, porque
tinha vergonha, às vezes, né, da pessoa ter cometido o ato. Então, o peso daquilo nessa época que está sendo narrado aqui era muito maior do que na nossa época de hoje. Hoje nós já somos levados a ter uma compreensão, uma compaixão maior, né, pela pessoa, e entender que ela cometeu um ato assim num momento de entender que ela estava sofrendo, né, que ela achou que o caminho para o sofrimento era se matar, né? Claro que está equivocada, mas é a ideia que ela estava fazendo da vida, né? Então ter a compreensão pelos que ficaram, né? A família, cada vez que desencarna alguém numa situação dessa, morre um pouquinho de nós, porque a gente sente culpa, fala, por que será que ela se matou, né? O que eu poderia ter feito, que isso e aquilo, né? Claro que nada disso justifica, mas a gente sempre fica às vezes com aquele sentimento de culpa, né, pelo outro que partiu dessa forma assim tão desastrosa, vamos dizer assim. Eu acho que a ignorância é uma doença, né, Dom? A falta do conhecimento é uma doença, né? Por isso É que uma Cristo doença. disse, a verdade vos libertará. Quanto mais a gente conhece, mais livre a gente fica, né? É a hora que a gente começar a entender isso aí, a gente também começa a entender que a gente tem que perdoar o nosso perdoar. Então, até as pessoas que julgavam com rigorosidade nessa época, né, é por ignorância, Orlando, né? Eles não sabiam, né? Não pode enterrar no Campo Santo e tal, né? É por ignorância, né? Hoje a gente já compreende um pouco melhor. Não compreende tudo, a gente ainda tem muito que trabalhar, né? E olha, quando ela narra o suicídio, né, no finalzinho, a dona Isabel fala assim, que Jesus a proteja nos caminhos novos. É isso, né? Que Jesus a proteja. Veja, no culto cristão no lar, ela trouxe essa notícia para trabalhar em prol dessa pessoa que estava necessitando de socorro espiritual, né? De orações. Não só ela, como toda a família. Então, ela usou daquele momento do culto para auxiliar, né? E então lembrou da lição das coisas mínimas, porque toda coisa grande que acontece nesse campo de desastre, do mal, começa no pequenininho, né? Às vezes esse dia eu estava assistindo uma palestra, deixa eu lembrar quem que era, acho que é do Alberto Almeida, e ele estava falando sobre a paz, né? Sobre a paz e a guerra. E ele falou, as guerras interiores nossas, às vezes começa nos nossa falta de organização, né? Eu deixei uma coisa fora do lugar, eu não me organizo, eu não me planejo, e daí eu faço a coisa meio atabalhoada e corro atrás das coisas, estou sempre apressado, sempre angustiado, porque não coloco a minha vida em ordem, a minha vida particular, né? Na casa, na família e tudo mais, e daí a pouco eu estou todo desequilibrado. Começa o quê? Na coisa mínima, né? Uma coisinha mínima aqui, uma palavra maldada que uma pessoa articula, pode começar uma grande discórdia. E eu recebi essa palavra também. Então tem os dois lados, né? A pessoa que pega e me fala assim com dureza. Se eu acolher aquilo ali, né, com amorosidade, com fraternidade, e abraçar a pessoa, até se eu não posso abraçar fisicamente porque ela está muito perturbada, pelo menos espiritualmente, sinta meu abraço, sinta minha energia, querida, né? Eu falo internamente, já é um caminho, né, para implantar a paz, né? Quando a gente quer, nós não queremos a paz no mundo, nós não estamos falando das grandes guerras, a paz começa dentro de mim, e a guerra também. Então a gente precisa trabalhar essas coisas mínimas, né? O grão de mostarda e a lição das coisas mínimas que a dona Isabel leu, né? Então, Oi? Então, a gente... Ela lembra também que a maioria de nós, né? Ela diz assim, ó, raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres antes do leito da morte física. A gente não se preocupa com o mundo espiritual, né? A gente está muito interessado em viver a vida presente do ponto de vista material. Então a gente despreza muitas vezes a seriedade
do que nós vamos encontrar lá no plano espiritual. Então nós precisamos levar essa lição, né, para todos nós, né? Nós vigiar os nossos sentimentos. Ver se meu sentimento ele é puro ou é uma paixão nefasta, como eu disse ali, né? O Orlando lembrou bem, né? Paixão, não é amor, é paixão. Paixão nefasta, né? Que até ele diz, né? E ela destrói os sentimentos, né? Nas relações sociais, nos negócios, em tudo que a gente faz, a gente colocar essa bondade, né? Esse amor. Então, as mentes, nós, né, somos levados ao desequilíbrio pela irreflexão. O que é irreflexão? Os impulsos, né? Então, vamos cuidar das coisas pequeninas. Ela faz uma analogia, né, através da intuição, né, do Fábio, que do oceano, né? O oceano é grandioso, né? Mas ele é formado de pequenas gotas. As coisinhas pequenas formam grandes... Então, as grandes guerras, né, como nós temos antes, começam às vezes das pequenas contendas. Então, Jesus, as lições do mestre são fantásticas, né? O mel de mostarda traz uma reflexão muito, muito interessante para que a gente possa pensar, né, que é uma semente. Então, vamos semear para nós termos colheitas futuras melhores. Então, as grandes coisas, às vezes, começam com um gesto, né? Eu passei perto daquela pessoa e ela virou a cara para mim. Às vezes nem virou a cara, coisa nenhuma, ela estava distraída, né? A gente um pequeno gesto já provoca uma coisa, e aquela revolta interna, né? A gente já fica todo cheio de dedos, né? Uma palavra mal dada, né? Um pensamento. Vigiar o pensamento. O pensamento é a base de tudo, é a origem de tudo. Se eu vigio meu pensamento e tenho alegria de viver por onde passo, eu vou espalhar o bem, né? Então, ser humilde é isso, né? Ser obediente à lei de Deus, né? Aos gestos. E ela lembra da bondade, né? Ser bons, começar a bondade imediata, né? Que às vezes a gente fica procrastinando, que ela diz aqui, né? Então, o reino de Deus está dentro de nós, está dentro dos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Vamos vigiar as irreflexões, né? Ela lembra também uma outra comparação, que é uma floresta enorme, começa de uma sementinha, às vezes minúscula, né? E a gente, às vezes, cultiva uma floresta de males, porque ficamos plantando sementinhas de maledicência, de maldade, e daí cria dentro de nós uma enorme floresta de males, de coisas ruins. Vamos vigiar. Alegria de viver, né? Eu vou lembrar aqui, não sei se eu já comentei, mas vou lembrar aqui do Arthur, né? O nosso netinho que desencarnou. Ele é pequenininho, né? Porque ele tinha 5 aninhos. Ele chegava aqui cedo, né? Que ele morava no apartamento ao lado. Chegava aqui cedo e abria a porta e falava, cheguei! Daí todo mundo falava, Arthur chegou, aquela festa. Toda hora ele vinha aqui, né? A gente fazia aquela coisa como se fosse um acontecimento fantástico. Ele ficava todo feliz, A gente às vezes precisa ter essa alegria de viver, né? Cultivar dentro de nós, né? Cheguei, vida, cheguei, alegria, eu estou aqui, estou vivo, né? E espalhar o amor e a bondade. Muito bem, o nosso horário está terminando, né? Essa palestra da Dona Isabel merece muitas reflexões, a gente precisa ler ela com mais calma, né? E olhar o que ela passou aqui de ensinamentos. Foi um culto assim, muito bom, né? Um culto cristão no lar. Na semana que vem a gente continua, e daí nós vamos para um outro capítulo, né? Mas vamos lembrar essa última passagem aqui. E vamos então passar para o nosso encerramento. Alguém gostaria de fazer a oração final? Aliás, antes, porém, algum comentário mais sobre a passagem? Não. Não?
Então, na próxima, capítulo 36, Mãe e Filhos. Nós ainda vamos trabalhar no lar da Dona Isabel, ainda vamos observar o lar da Dona Isabel. Um voluntário para fazer a prece? Dona Lalinha. Dona Lalinha está Vontade de quietinha. ouvir a voz da Shirley. Hein? Vontade de ouvir a voz da Shirley fazendo oração. Não, eu quero ouvir a sua voz, Dona Ouvi a Lalinha. oração da Chica. Não, minha não. Às vezes me vou orando. Aí, ó. Estou precisando de fazer para abençoar eu. Para me ouvir. Orlando, você está então intimado. Coitado. Ele acha bom demais. Então vamos fazer porque vai dar o tempo, Para né? quem tem prática. Nós vamos ser tirados fora do ar. Se for tirado fora do ar, boa semana para todos, né? Aí vamos falar na oração. Senhor, muito obrigado pela lição de hoje. Foram tantas coisas maravilhosas para a gente começar o dia, começar o fim de semana, né? Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ilumine e que cada vez mais a gente possa ser aquele cristão convicto da nossa existência aqui na Terra e saber valorizar os momentos, como o Dilon disse aí, foi muito bem inspirado, né? Da alegria, cada um de nós olhar para aquele filho, para aquele vizinho, para aquele amigo, abrir os braços e dar um abraço, quando a gente não pode dar fisicamente, que dê emocionalmente, né? Então, que o Senhor coloque em nós essa vontade de melhorar a cada dia que se passa, para poder a gente encontrar a verdadeira felicidade. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja. Olha, o tempo... Que assim tá seja. certo. Muita paz para todos. Bom final de semana, boa semana. Verdade. Que Deus abençoe Amém. todos nós. Boa semana também para todos vocês, é o meu desejo. Eu tenho A mais- senhora também, Dona Lalinha. Chuvas de luz sobre a senhora.